Saudações, amigos do canal Agartha. A humanidade atual tem sido já bastante beneficiada com informações sobre diferentes formas de astrologia, destinadas a muitas áreas da sua existência. Porém, cabe saber que resta ainda uma importante lacuna neste setor do conhecimento tradicional. Flagrantemente, muito se sabe já sobre as astrologias do microcosmos, como os famosos horóscopos de diversas culturas e etnias, e até do macrocosmo, como nos conhecimentos das diferentes eras mundiais, zodiacais, solares, manvantara, etc. Porém, e quanto ao mesocosmos e à astrologia social, que seria um meio-termo astrológico capaz de auxiliar a conferir identidade coletiva às pessoas de uma nação, quase temos que admitir que nada se faz neste campo, restando pouco mais que vagas alusões a subciclos das eras maiores e sempre pouco observados. E isto é tão mais grave quando entendemos que este tipo de saber é capaz de reunir importantes sínteses da sabedoria tradicional, quando compreendemos que o mesocosmo social intercede positivamente entre o microcosmo individual e o macrocosmo planetário, equilibrando assim entre o excessivamente concreto e exclusivo e o excessivamente abstrato e abrangente. Este conhecimento social tende a estar relacionado, então, à própria formação das sociedades, das nações ou das raças raízes, contribuindo de uma forma muito criteriosa no conhecimento dos seus ciclos de evolução e da própria identidade coletiva. Temos divulgado já, em traços gerais, informações dos ciclos da nação brasileira, embora sem oferecer comumente maiores detalhes a respeito. Neste podcast, apresentaremos então uma breve análise específica da situação atual do país, agora que um novo ciclo importante a nível de geração astrológica tem início. Quer dizer, dos seus novos rumos ideais e necessários, com o auxílio de instrumentos tradicionais que servem como roteiro para navegar neste oceano turbulento que é a história. Contudo, se você está muito impactado com os rumos atuais da política conservadora e das crises da saúde pública sob a pandemia no país e no mundo, sugerimos o nosso vídeo publicado já no ano anterior sobre o novo ciclo de Saturno, e a respeito do qual tratamos no final desta apresentação. O presente trabalho visa um arco paralelo de energias, certamente mais expansivas e espirituais, e possui um foco também mais local ou mesmo continental, mas certamente destinado a influenciar o mundo da mesma forma. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Já dizia o grande rei Salomão que existe um tempo para cada coisa sob o sol, e a beleza de se viver num grande país em construção é poder observar cada estágio da sua progressiva organização, mais ou menos como contemplamos, em outras escalas de tempo neste caso, a construção do conhecimento numa criança ou a colocação dos sedimentos geológicos numa colina. O estudo em vista se baseia, pois, nas ciências cronocrator, que são os diferentes ciclos de conjunções de Júpiter e Saturno, especialmente neste caso das conjunções primárias de 60 anos, que é um ciclo muito valorizado nas astrologias chinesas e tibetanas, por exemplo. O ano de 2020 é em si um tanto complexo, dotado de importantes repetições de valores numéricos, e como que fechando-se em si mesmo. Lembrando ainda que o valor 20 está diretamente ligado às energias fractais de transição das escalas decimais, como demonstram as ciências do Manvantara. Ver para isso o link nas descrições fixas desta plataforma. E com efeito, neste mesmo ano também ocorrem duas conjunções dos cronocrátores, que é outra repetição rara de acontecer. O signo a ser enfatizado na última conjunção, a ocorrer no mês de dezembro, será Aquário, de modo que se supõe contribuir no avanço da consciência da nova era. Independente dos signos ou dos elementos das conjunções, existem outras formas de analisar estes ciclos, e mais adiante mencionaremos também a importância das subdivisões, onde poderemos observar melhor a natureza do contraponto histórico que o momento atual oferece à energia expansiva de Sagitário.
A astrologia é uma coisa complexa que ostenta várias camadas superpostas. Mesmo assim, comumente estaremos tratando de ciclos inteiramente baseados em fatos históricos, especialmente quando envolve realidades de maior alcance como estas. As astrologia social e geracional são algumas das realidades que os senhores do tempo tradicionalmente oferecem para a humanidade conseguir avaliar a sua própria evolução. Na verdade, estes mesmos ciclos de gerações estão reunidos em grupos de 3 ciclos, marcados pelos mesmos elementos, conformando um ciclo social completo, complexo e unificado. Vamos relembrar então a natureza geral deste calendário. Os ciclos sociais de 200 anos têm sido observados já na Europa, especialmente a partir do final da Idade Média. O ciclo completo desta evolução comporta 1000 anos, e na Europa ele está se encerrando, dentro de uma ordem de desconstrução social materialista. Mas nas Américas está ainda na sua fase média, onde segue notoriamente, porém, uma direção construtiva ou ascendente de energias, próprio, pois, da criação de uma nova civilização. E no Brasil, em especial, o tema é até enfatizado de forma especial, na medida em que sua chave histórica é dada pela recorrência cíclica regular das capitais federais através das regiões do país a cada 200 anos, e a região em pauta agora é a do Centro-Oeste. Considerando uma cosmologia, ou um calendário se preferir, iniciada na ocasião da descoberta do país ou mesmo do continente, este terceiro ciclo recebe o elemento fogo, definido então como a energia do poder. O ciclo atual é então especialmente propício para a questão política ou social. Este terceiro elemento ajuda, na verdade, a caracterizar o papel e a natureza socializante das 3 gerações dentro deste ciclo social, em termos da energia fundadora dos guerreiros de início com o signo de Áries, logo da energia organizadora dos políticos com o signo de Leão, e por fim da energia transformadora dos filósofos com o signo de Sagitário. Trata-se ademais da clássica energia volitiva e criadora conhecida entre os gregos como areté, sempre tão valorizada nas sociedades tradicionais. Estamos tratando então daqueles 3 aspectos da nobreza espiritual como valor guerreiro, integridade moral e vigor intelectual. Vários nomes célebres contêm este prefixo, como Aristóteles e Aristeus, derivando também daí aristocracia. A energia do terceiro ciclo social é também responsável pela própria formação das nações, e suas 3 gerações correspondem então na sequência ao nacionalismo militar, ao nacionalismo social e ao nacionalismo filosófico. Este último é que começa então agora no Brasil, de modo que não se trata apenas de filosofia, mas de um filosofismo atrelado à construção de uma nacionalidade superior, a capacidade de dispor valores filosóficos ao país, não apenas religiosos, mas também intelectuais e metafísicos, tanto quanto universais, tais como nas brilhantes ideias da sinarquia e da cosmocracia, por exemplo. E com efeito, não podemos deixar de reconhecer que tais coisas estão realmente acontecendo no país e até no mundo, como se observa no interesse crescente pelo perennialismo, por exemplo, mesmo que a miúde as doutrinas sociais por ele influenciadas sejam apenas parcialmente tradicionais e com maior ênfase na política do que propriamente na espiritualidade. Afinal, a grande senha dessa nova geração é a purificação do poder, e tal coisa apenas pode ser alcançada através do refinamento moral e espiritual do ser humano, coisa esta que, em última análise, também pode conduzir a uma monarquia num primeiro momento, como um recurso mais à mão desta humanidade em evolução. Até porque, na prática, a palavra moral tem realmente mais a ver com o ciclo social da nobreza do que espiritual, que ficará reservado então para o ciclo social seguinte do clero ou dos sacerdotes. De modo que podemos entrever através disso um refinamento das relações sociais e da própria ética do poder. Um dos grandes fundamentos da cultura da nobreza, da aristocracia ou do espírito guerreiro é justamente afirmar o valor humano como sustentáculo da capacidade moral.
Em última análise, o valor moral decorre naturalmente do próprio valor espiritual alcançado pela disciplina e pela superação das próprias fraquezas e limitações humanas. E certamente o contato com a natureza estaria na base dessas realidades, como sugere o próprio símbolo dos centauros. Tal como no plano da própria espiritualidade, caberá propor já uma nova religiosidade realmente enraizada na cultura nativa e que atenda às reais necessidades espirituais da nação. Afinal, o simbolismo de Sagitário representa da mesma forma esta ponte estendida entre o céu e a terra. E certamente este é também o papel da religião, sempre que é entendida num sentido maior e não excludente das coisas. Na Santa Ceia de Da Vinci, Sagitário corresponde a um São Pedro fazendo uma postura muito ilustrativa das complexidades deste signo. O centauro é comumente conhecido na mitologia como sábio e professor, como no caso de Quiron, que instruiu muitos notáveis das lendas e da cultura grega. Etimologicamente, Sagitário significa o flecheiro, indicando um estado de aspiração superior. E centauro significa matador de touros, uma expressão sacrificial que denota o dom do sacerdócio. As lendas também relatam, em outros casos, aspectos negativos ou sombrios, de resto comum a todas as forças astrológicas, e que, no caso dos centauros, pode induzir a uma vida irregular. Vejamos, pois, a disposição histórica dessas gerações. A primeira geração, de natureza guerreira, foi desde a implantação da República até o final da Era Vargas. A segunda geração, de natureza política, foi de Juscelino Kubitschek até o final do período PT, incluindo a criação de Brasília, uma vez que a segunda geração sempre estabelece a nova capital, sob a energia coordenadora dos signos fixos. E agora começa então a terceira geração, de natureza filosófica e conclusiva, para perdurar até quase o final do século, e também adaptar as coisas para o ciclo seguinte, o qual terá então natureza espiritual e deverá se desenvolver a partir da região norte ou na Amazônia. Seria oportuno, inclusive, que essa nova geração de fogo ensaiasse geograficamente os seus passos a meio caminho, tal como no Mato Grosso, por exemplo. Já se torna possível observar, inclusive, a grande importância que adquire proteger essas regiões do amanhã diante de uma destruição iminente que pode comprometer o próprio futuro da nação e ainda mais. E quando chegar à fase social seguinte, com seu elemento ar, aí sim tal coisa poderá alavancar as energias da nova era. E já a partir desses simples registros históricos, é possível observar então que a primeira metade destes ciclos geracionais sempre aconteceu sob energias conservadoras, e a segunda metade ocorreu por sua vez sob energias socializantes. E é exatamente isto que volta a acontecer agora uma vez mais, como comentaremos melhor no final desta apresentação, e mais especialmente ainda em vídeo próprio conforme já mencionado. Com relação à natureza deste novo ciclo geracional filosófico, tampouco seria difícil associar a uma espécie de cultura alternativa, ainda que tudo aquilo que conhecemos até agora sob este rótulo representa apenas movimentos muito amadores e improvisados, realizados sob o impulso da inexperiência. Movimentos como o hippie são misturas algo indigestas de influências contrastantes, expressão típica do hibridismo cultural, reunindo aleatoriamente elementos de tradições antigas e das doutrinas modernistas, tudo longe ainda do rigor intelectual, moral e espiritual que a verdadeira sabedoria requer. Como explicar, porém, astrologicamente, as aspirações alternativas daquela segunda metade do século XX? Eis que poderíamos encontrar Sagitário também nesta posição, ou naquele estágio central da geração de Leão, portanto, aquela da organização do poder, bastando para isso tomar simbolicamente as 3 subdivisões de catuns de 20 anos como se fossem decanatos de um signo principal, que no caso é Leão, tal como se mostra na parte direita da imagem deste podcast. O catum é o alicerce dos ciclos maias em geral, onde o 20 tem valor 0,
remetendo novamente ao ano de 2020. E outros ciclos cronocrátoris também velam forte proximidade com a cronologia maia, especialmente ao nível dos ciclos sociais, como no caso do Bactum maia de 400 anos. Esta energia menor de Sagitário corresponde, no caso, às décadas de 80 e de 90, quando o movimento alternativo foi mais forte no Brasil. Quer dizer, um certo ensaio de filosofia social no seio de um ciclo político ou de poder. Na América do Norte, isso antecedeu um pouco, porque lá as coisas se baseiam na descoberta de Colombo. E podemos inclusive dizer que aquele momento serviu de semeadura para tudo aquilo que agora se potencializa para este continente, especialmente no Brasil neste caso, onde o calendário social tem sido rigorosamente praticado em termos gerais pela sociedade. Certamente, a nova energia de Sagitário favorece com naturalidade ao idealismo, à filosofia e às viagens. Em nosso calendário, assinalamos o momento como marcado por movimentos proféticos, coisa, aliás, também muito natural ao contexto planetário de fortes crises que já estamos começando a viver. Uma nova religião deverá começar a ser então implantada a partir do Brasil, profundamente marcada pela própria religiosidade popular, tal como são os mitos sebastianistas e do Império do Espírito Santo, a parte resgatar o melhor das influências franciscanas e jesuítas presentes nas fundações deste continente, além de procurar amalgamar tudo isso da mesma forma com os novos saberes da espiritualidade e da natureza, como são as iogas e a meditação, tal como a prática parcimoniosa dos conhecimentos das religiões da floresta, entre tantos outros saberes que podem contribuir para a formação do novo humano integral. Graças a tudo isto, a sociedade nacional poderá reencontrar os seus rumos, harmonizando religião, espiritualidade e saúde coletiva. Na realidade, para ter sucesso nessa nova fase, será preciso levar muito a sério toda a experiência da humanidade, desde suas fases nômades e tribais até os contextos mais civilizados, e ser capaz de produzir uma grande síntese disto tudo. Com efeito, o símbolo do centauro representa em si mesmo uma grande síntese de princípios. Por ser o nono signo do zodíaco, ou de fórmula 3x3, Sagitário reúne terra, homem e céu, ou então corpo, alma e espírito, tal como no famoso símbolo chinês Huang, ou do homem universal, analisado por René Guénon, e tal quadro apresenta então um perfeito teor iniciático. Tratar-se-á com efeito esta daquela geração com maior propensão à iniciação neste ciclo social, uma vez que as anteriores estiveram mais propensas respectivamente ao noviciado e ao discipulado. Já os fractais de transição dos ciclos sociais são oportunidades especiais para a própria iluminação espiritual. Estamos diante, pois, da aurora de um novo ciclo social de Sagitário, com poder inclusive de alavancar a nova raça raiz, cuja energia análoga tem Júpiter igualmente como regente. Seja como for, este será aquele arquétipo ou energia comum pelo qual poderemos alçar o voo como nação no decurso da próxima geração completa. Com efeito, a revelação deste conhecimento é, por si só, indicativo da presença de um solo predestinado, tal como dos próprios processos que sobre ele se desdobram. Consta que estes seriam, pois, saberes astrológicos resgatados de outras épocas, de modo que, pela primeira vez, uma sociedade estaria recebendo este teor de informações na era moderna, auxiliando no autoconhecimento da energia e da missão de uma geração. Tais fatos podem ser preciosos, pois, na orientação dos rumos de uma nação, especialmente quando se convive com um verdadeiro caos ideológico sob as pressões colonialistas de diferentes colorações, ao lado da própria velocidade crescente das transformações internas das sociedades. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, onde cabe apenas ressaltar a importância deste novo grande momento para todos aqueles que estiverem preparados para aproveitar esta grande janela de oportunidades que se abre então, e já desde as suas fundações atuais.
Aqueles que poderão aproveitar melhor a ocasião são naturalmente quem tem trilhado já caminhos espirituais e filosóficos durante as últimas décadas, em qualquer via que seja. O potencial deste novo momentum criador é semelhante, pois, àquele da proclamação da República para alçar à luz uma nova classe social e também a criação de Brasília para suscitar um novo projeto de civilização, com a diferença de que agora essas grandes realidades serão muito mais filosóficas, sapienciais ou mesmo espirituais, mas destinadas da mesma forma a se plasmar como modelos culturais para todos. Isto é possível justamente porque muitas pessoas realizaram preparações prévias durante as décadas anteriores, e na verdade desde a própria geração precedente, podendo oferecer agora os conhecimentos necessários para alavancar as energias de uma nova grande geração sapiencial. E neste caso, é apenas natural que os processos iniciáticos também sejam alavancados através de movimentos sociais organizados. Mas também devemos mencionar, para concluir, outras energias hoje emergentes no mundo, conforme temos já sugerido, e um tanto contrastantes com tudo aquilo que estamos então aqui apresentando, uma vez que estamos acostumados a ver Sagitário como um signo de expansão e liberdade, extensível a seu regente Júpiter, o planeta da espiritualidade. Na verdade, a ciência cronocrator estrutura todo um complexo movimento dialético equilibrante na história humana, com pesos e contrapesos envolvendo as diferentes rodas ou escalas de conjunções de Saturno e Júpiter, conforme a ideia do profeta Ezequiel das rodas dentro de rodas. Um arquétipo raiz fala da energia em si, assim como suas disposições em signos e daí por diante. Um calendário, porém, significa um ciclo específico determinado no espaço-tempo, agregando novos significados ou conteúdos aos ciclos, numa espécie de subordinação ou de subciclos semelhantes aos decanatos antes citados. E o arquétipo raiz traz neste momento uma outra energia de contração e conservadorismo. Convém lembrar então que os movimentos hippie, rainbow e alternativo nasceram e floresceram sob um ciclo conservador e de rigores políticos como a Guerra Fria e suas ditaduras. E é também um ciclo semelhante que retorna agora, em função dos subciclos Catum de 20 anos ou mesmo dos ciclos de 30 anos relacionados a Saturno, oferecendo assim um certo contraponto à energia de Júpiter que surge agora sob Sagitário em termos geracionais, sem deixar de representar tudo isto um cenário de equilíbrio promissor, e que prenuncia, aliás, a própria natureza da correlação entre a nova era setenária e a nova raça sextuple. Esta energia de Saturno tem entrado com efeito de maneira muito positiva no mundo, seja pela ideologia conservadora ou pela própria pandemia que tem forçado a humanidade a rever os seus hábitos, questionando até mesmo a sua ordem geopolítica. Esta energia de rigor do momento poderá proporcionar a necessária concentração para se retomar as medidas disciplinares necessárias para reorganizar a sociedade e projetar uma nova consciência, inclusive em favor da própria espiritualidade, com seriedade e disciplina. Para compreender melhor esta questão, recomendamos o nosso vídeo O Pulsar das Gerações, o duplo ciclo de 30 anos e a volta da geração Saturno, com o link aqui nas descrições, tratando desta importante dialética histórica que os historiadores têm começado já a observar dentro dos próprios horizontes da modernidade. De modo que, ainda que os fatos pontuais estejam apontando neste momento bem mais para a contração saturnina, os benefícios expansivos jovianos também virão a seu tempo, e até com destaque por se tratar do pano de fundo desta geração completa que desponta agora. Certamente, quando as coisas se alternarem após outros 30 anos, retornando de fato à energia joviana, certamente haverá uma grande expansão, porque será como se um regente estivesse chegando no seu próprio signo. Relembrando ademais que esta energia geracional de Sagitário está mais ligada à evolução do Novo Mundo, isto é, as Américas, que não obstante também representa um polo de poder mundial e, eventualmente, também de consciência. Agradecemos então pela sua companhia.
Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.